Olá, meus caros, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma aula de processo penal e hoje vamos conversar a respeito dos sujeitos do direito processual penal. Bom, os sujeitos do processo penal estão inseridos lá no título 8 do Código de Processo Penal. Os principais são o juiz, o autor e o réu. Estes são os principais sujeitos imprescindíveis à existência da relação processual penal, certo? Bom, vamos começar a falar a respeito dos juízes, tá? Primeira, eu quero inicialmente falar para vocês uma observação aqui que o juiz ele integra a relação processual, ele é sujeito processual, mas ele não é parte, tá? No processo. Parte é autor e réu, isso tem que ficar bem claro. O juiz é terceiro imparcial, que figura como representante do Estado, sendo um terceiro desinteressado. O juiz está lá no ápice, não por hierarquia, porque todos estão no mesmo nível, tá? Mas sim porque é equidistante. Também porque ele é que vai decidir o litígio, ele é que vai julgar, né? O juiz desempenha a função de aplicar o direito ao caso concreto. Provido que é do poder judicial, o poder soberano do Estado, a razão pela qual na relação processual é sujeito e não parte. No Brasil, o acesso à magistratura de primeiro grau ocorre através de concurso público de provas e títulos. Há outros critérios em outros tribunais. Por exemplo, até trago aqui como observação para vocês. No caso do STF, há 11 ministros, em que o provimento vai se dar por livre escolha do presidente da República. Não precisa ser magistrado, mas sim maior de 35 anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada. No STJ, no mínimo 33 ministros, nomeados livremente também pelo presidente da República. Assim como é no STM, no Superior Tribunal Militar, que a composição é por no mínimo 15 ministros, nomeado pelo presidente da República. Tá? Bom, os juízes têm algumas prerrogativas. Em todos os níveis, do primeiro grau até o STF, os atributos fundamentais que devem presidir a conduta de qualquer magistrado são a independência e a imparcialidade. Para que o juiz seja realmente independente e imparcial, a nossa Constituição da República, então, outorgou algumas garantias constitucionais, tá? Do quais eu trago aqui para vocês. Primeira, com relação à vitalicidade. Por quê? Porque após 3 anos, o juiz vai tornar vitalício e ele só pode perder o cargo através de processo. Tá? É uma garantia para ele, certo? Ele vai passar um estágio probatório de 3 anos, mas atingiu 3 anos, ele vai ser vitalício. Também tem a inamovibilidade, que como regra geral, o juiz não pode ser removido a não ser que ele queira, para evitar que encaminhe-se o juiz para longe da comarca, distante do Estado, como um castigo, uma coisa para ver alguma retaliação. Tá? E também a irredutibilidade de vencimentos. Tá? A irredutibilidade de vencimentos quer dizer que o juiz vai ter um salário e o salário dele vai sempre vigorar daquele patamar ali, dali para cima, não vai ser reduzido. Tá? Também quero destacar para vocês que os juízes têm alguns impedimentos. Tá? E esses impedimentos estão descritos lá no artigo 252 do CPP, no qual eu peço para vocês depois encarecidamente dar uma lida. Tá? É bastante importante, porque esses impedimentos depois vão ser também destacados pelo Ministério Público e para os servidores, e assim sucessivamente, como a gente vai ver. Então, por exemplo, não pode funcionar no processo em que a esposa dele tenha sido promotora de justiça. Se a esposa do juiz assinou a denúncia, por exemplo, o juiz não pode ser o julgador daquela causa. Então, aí é um impedimento. E é um exemplo só. Várias situações tem lá no artigo 252. Beleza? Bom, uma outra situação agora é com relação ao Ministério Público. Tá? O Ministério Público
está previsto lá no artigo 257 do CPP. O MP, de acordo com a nossa Constituição da República, lá no artigo 127, caput, né? O MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbível na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o MP ele não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Inclusive, na maioria dos fóruns, tá, os gabinetes dos promotores já estão saindo de dentro do fórum e indo para fora em outros locais. O MP foi criado pelo Estado, tá, como órgão de acusação, para acusar. O Estado ele criou o Judiciário para julgar, né, e criou o MP para postular em seu nome como órgão de acusação. O MP também tem alguns princípios, né, que são os seguintes princípios. Da unidade, né, podem os seus representantes substituir-se uns aos outros na prática de determinado ato. Tá? Então, sai um promotor, entra outro promotor e vai continuar, o MP vai continuar. Da indivisibilidade, né? Por quê? Porque atuam seus representantes em nome da instituição, não há uma divisão. Cada promotor de justiça vai estar sempre atuando em nome da instituição Ministério Público. E também tem como princípios a independência funcional. Cada um de seus representantes possui convicção própria que deve ser respeitada. Se o promotor A quiser denunciar o B, mas se um promotor C não quiser denunciar, né, cada promotor vai agir da sua forma e da sua convicção. Isso é independência funcional. Certo? O Ministério Público também tem algumas características, né? Por quê? Porque o MP ele não é subordinado ao Executivo. Ele é vinculante a ele, mas não é subordinado. Na Justiça Comum Estadual, os membros do MP, em primeiro grau, são chamados de promotores de justiça, enquanto lá no segundo grau já são chamados de procuradores de justiça, lá nos tribunais dos estados. O chefe da instituição, a nível de estado, é chamado de Procurador-Geral de Justiça. Claro que o ingresso do MP, do promotor de justiça, ele vai se dar também por provas de concurso, né? Aliás, concurso de provas e títulos, né? Os membros do MP gozam das mesmas garantias constitucionais da qual a gente já viu ali dos magistrados, juízes, que é a inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos e a vitaliciedade. E quanto aos impedimentos, o MP possui o mesmo impedimento dos juízes, também aqueles previstos lá no artigo 252. Por isso que eu digo para vocês que é importante a leitura desse 252. Né? Por exemplo, não pode funcionar no processo um promotor de justiça em que a sua esposa é juíza. Tá? Eu quero chamar uma atenção para vocês aqui com relação ao MP, por quê? Porque a participação do membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspensão para o oferecimento da denúncia. Tá? É a súmula 234 do STJ. Eu estou chamando a atenção para vocês por quê? Porque se discutia muito de que um promotor que investigava, ele não poderia depois denunciar. Tá? Mas o STJ pacificou o entendimento de que pode sim. O promotor que atua na fase investigatória pode também atuar na fase postulatória. Certo? Bom, passamos a estudar aí com relação ao acusado, né, e o seu defensor. O acusado é sujeito passivo, né, na relação processual. Tá? O acusado, inclusive, vai ser parte, né, pode ser parte da relação processual. Na fase investigatória, lá na delegacia de polícia, ele deve ser formalmente chamado de suspeito. E se ao final do inquérito o delegado de polícia que presidiu o inquérito entender que há prova de materialidade de indício de autoria, então indicia ele, daí é onde ele passa a ser chamado de indiciado. No momento em que for oferecida a denúncia, o correto é chamar de denunciado ou imputado, tá? E posteriormente, se o juiz receber a denúncia, então daí sim nós chamamos de acusado e réu. Quando já existir um processo crime, então nós podemos chamar de acusado ou de réu. Tá? Lembrando que em caso de queixa, né, na ação penal privada, o acusado vai ser chamado de querelado. Né? Na ação privada, o titular vai ser o querelante. Né? Então, querelante e o réu, o acusado, querelado. No Brasil, o acusado é, em regra, pessoa física. Tá? Pessoa física.
A partir de 18 anos já pode ser réu. Então, no mínimo 18 anos, tá? Se for abaixo de 18 anos, ele vai responder a uma representação lá na infância. E só tem uma exceção em que pode haver pessoa jurídica em crimes ambientais, tá? A Lei 9.605 de 98 estabelece lá no artigo 3º a possibilidade de ser inserida no polo passivo de uma demanda criminal pessoa jurídica. Fora isso, pessoal, fora isso, vai ser sempre pessoa física, tá? Ok? Bom, os acusados, eles possuem também, né, alguns direitos, né? Aliás, vários direitos, né? Poderia ficar aqui várias horas falando para vocês. Eu vou trazer alguns principais aqui. Direito à integridade física, né, de ser tratado com humanidade, respeito, né? O acusado tem direito ao silêncio. Se ele quiser, ele pode permanecer em silêncio. Isso não pode ser interpretado contra ele, tá? Tem direito de contar a história do jeito que ele quiser. Ele não necessita dizer a verdade. Só as testemunhas é que são compromissadas a dizer a verdade, tá? Se o acusado quiser mentir em tese, ele pode mentir. O réu, que for advogado, ele pode fazer, se quiser, a sua autodefesa, né? Pode atuar em defesa própria, tá? Também tem algumas garantias que, por exemplo, a ausência de defesa vai ferir um princípio constitucional do contraditório e gerar nulidade do processo. Então, o acusado ele tem como garantia sempre ter defesa, tá? Ele sempre vai ter que ter um defensor. Inclusive, se ele não possui condições de ter um defensor, o Estado, através do juiz, vai ter que nomear um defensor para ele, tá? Tem também como garantia, né, o direito de não ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, certo? Princípio da presunção de inocência. Presume-se sempre que o acusado é inocente, tá? Ok? E eu friso para vocês, pessoal. Cuidado, atenção, tá? Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, ele vai ser processado ou julgado sem defensor. O artigo 261 do CPP é claro nesse sentido, tá? Ok? Bom, com relação à identificação, que tem previsão lá no artigo 259 do CPP, a ação penal ela só pode ser proposta contra a pessoa individualizada, tá? Ela deve ser devidamente identificada, tá? Certo? Se não for possível fazer a identificação, também não quer dizer que ele não vai ser denunciado, né? Mas, nesse caso, nós devemos utilizar o método dactiloscópico, que é as impressões digitais. Então, o promotor oferece a denúncia, né, se for o caso, e depois, durante a tramitação do processo, se identifica melhor, se qualifica melhor, né, o agente. Mas faça isso para não passar impune, né? Faça uma identificação pela impressão digital e oferece a denúncia, tá? A ação penal ela deve ser promovida contra a pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação. Mesmo que não tenha o nome completo do sujeito, uma profissão ou um endereço, né, oferece a denúncia e depois se qualifica durante a tramitação do processo. Com relação à condução coercitiva, que tem a previsão lá no artigo 260, né, é importante destacar aqui para vocês que se o acusado não atender a intimação para um interrogatório, né, para reconhecimento ou para qualquer outro ato, né, sem que ele não possa ser realizado, né, cuidado, a autoridade poderá mandar conduzir a sua presença, tá? É a condução coercitiva. Vai lá a autoridade policial na residência, na casa, no trabalho e traz o acusado até a delegacia de polícia para tomar o seu depoimento ou para fazer um reconhecimento ou para fazer algum ato que há necessidade da presença dele, certo? Se não há necessidade, não há necessidade também da condução coercitiva. Cuidado com isso, tá? Outro ponto que eu quero destacar para vocês é com relação ao defensor. Por quê? Porque o defensor, né, que é o advogado, e que sempre deve ser advogado, é quem vai fazer a defesa do acusado. O defensor ele não deve agir com a mesma imparcialidade exigida do membro do Ministério Público, tá? Por quê? Porque o defensor, na verdade, ele está vinculado aos interesses do acusado. Então, ele deve exercer com a mais ampla defesa do acusado, tá?
E no processo penal nós temos 3 formas de defensores. Nós temos o defensor constituído, que é aquele contratado e pago pelo acusado, tá? O acusado é que vai pagar e vai contratar. Nós temos o defensor dativo, que é aquele que é nomeado pelo juiz, né? É ato exclusivo do magistrado, quando o acusado não possui advogado e o caso exigir, então o juiz nomeia um defensor para ele. Tá? Quem vai patrocinar, quem vai pagar é o Estado. Tá? Agora, eu só quero chamar a atenção para vocês aqui com uma situação. Cuidado, porque apesar de a nomeação ser feita pelo juiz, pode o acusado a qualquer momento nomear outro profissional de sua confiança, né, para defender e fazer a sua defesa, né, dentro do processo. Tá? Então, se durante a tramitação do processo ele verifica que não está sendo satisfeita a defesa pelo dativo, ele pode contratar um advogado, né, e o advogado dá sequência à sua defesa. E por último, nós temos o defensor público, né, que são advogados concursados, integrantes da Defensoria Pública, mediante concurso de provas e títulos. Né? São profissionais patrocinados também pelo Estado para a defesa do acusado e hipossuficiente, aqueles que não têm condições de construir um advogado. Tá? Só que aqui a Defensoria Pública, como eles são concursados, eles estão sujeitos aos impedimentos lá do artigo 252, tá, do Código de Processo Penal, assim como o juiz e os promotores. Tá? Por último, eu quero chamar a atenção aqui para vocês com relação ao curador. Por quê? Porque apesar de constar lá no artigo 262, né, que o acusado menor será nomeado curador, essa norma não tem mais aplicação, porque hoje a maioridade civil e a maioridade penal são aos 18 anos. Tá? A partir de 2002, com o Código Civil de 2002, a maioridade civil passou também a ser de 18 anos. Então, o acusado hoje com 18 anos é plenamente capaz para todos os atos da vida civil e pode responder criminalmente por isso. Tá? O assistente. Bom, quem é o assistente, né? O assistente, na verdade, é a posição ocupada pelo ofendido quando ingressa no feito atuando ao lado do Ministério Público, né, no polo ativo da ação. Por isso que o nome diz assistente, é como se fosse um assistente ao promotor, um assessor ao promotor. Não é obrigado a existir, mas quando figurar no polo da ação, ele vai possuir muitos direitos e sempre auxiliando o promotor. Tá? Bom, com relação ao cabimento, né, sempre cabe o assistente. O assistente do MP só é cabível na ação penal pública, pessoal. Cuidado, somente na ação penal pública. Por quê? Porque só nessa é que o MP é titular. Se for privada, né, o próprio ofendido já vai ter o seu advogado, né, para oferecer queixa-químia, onde vai ser o querelante. Então, só é utilizado e cabível na ação pública. Também não é obrigado, né? Na prática, inclusive, não é muito comum, né? Só em crimes mais graves, né, para tentar auxiliar o promotor em busca de algumas provas. Não é muito comum. No entanto, se o ofendido ou o seu representante legal quiser, ele pode pedir habilitação ao juízo, né, mediante advogado, e aí o juiz vai analisar, né, sempre ouvindo o Ministério Público também, né, para ver se concorda ou não, embora a decisão é do juiz, né, mesmo o promotor não concordando, se o juiz quiser, ele pode, né, aceitar a nomeação do assistente. Tá? Eu quero deixar bem frisado para vocês que os legitimados para se habilitarem como assistente de acusação deverão fazê-lo sempre por meio de advogado. Tá? É cabível em todos os termos da ação pública, mas sempre através de advogado. Ok? E uma atenção que eu chamo para vocês aí é que esgota-se, né, a manifestação do assistente de acusação com o trânsito em julgado da sentença. Por quê? Porque lá na fase de execução não vai ser mais admitido, né, o assistente. Então, o artigo 269 é claro nesse sentido. Eu quero chamar a atenção para vocês para isso. Tá? Com relação à admissão, né, o juiz ele vai sempre ouvir o Ministério Público, né? E aí, se for o caso, aceita ou não. Tá? Lembrando que, como eu já falei para vocês, pouco importa a decisão do Ministério Público, quem decide é o juiz. Tá? E uma vez que ele vai ser admitido, ele vai ser sempre então intimado para todos os atos processuais, como por exemplo para alguma audiência, uma perícia, assim sucessivamente. Tá? Bom, os funcionários da Justiça.
Os funcionários da Justiça são aqueles ocupantes de cargos criados por lei, né, percebendo vencimentos pagos pelo Estado a serviço do Poder Judiciário. São os serventuários que cumprem todas as ordens emanadas pelo juiz. Toda a parte burocrática do processo é feita na secretaria, nos cartórios, né, pelos serventuários. São os técnicos, os oficiais de justiça, os chefes de cartórios, os avaliadores, né, entre outras funções que têm aí os serventuários da justiça. De acordo com o artigo 274 do CPP, né, estão sujeitos também à suspensão dos juízes e também, né, aos impedimentos dos juízes, conforme previsto lá no artigo 252 e 254 do CPP. Tá? Ok? Bom, com relação aos peritos e intérpretes, né? Eu trago aí um conceito para vocês do perito, né? Do NUT, e trago um conceito para vocês aí do intérprete também no NUT, né? Mas, em suma, né, o perito, na verdade, ele é um especialista para determinada matéria para fazer uma investigação, uma prova, né? E o perito ele pode ser oficial, né, quando for funcionário do Estado, então um só perito já é suficiente, mas ele pode ser também um perito ad hoc, nomeado pelo juiz. E aí, nesse caso, ele vai ser compromissado para desempenhar essa função, e aí tem que ser dois, tá? Para ter validade. O artigo 159 do CPP fala isso. Se for oficial, um é suficiente. Se for ad hoc, tem que ser dois, tá? O intérprete, na verdade, é uma pessoa conhecedora de determinados idiomas estrangeiros, né? E que vai facilitar, vai interpretar, né? Então, a fala das pessoas que vierem a dar seus depoimentos em juízo, tá? Também vai ser compromissado, né? Tanto o perito quanto o intérprete vão ser compromissados, tá? A figura do intérprete é bem raríssima no processo penal, tá? Não é muito utilizado, tá? Mas às vezes se nós se depararmos com uma audiência onde uma testemunha, um acusado, né, ou a própria vítima tem uma linguagem estrangeira e o juiz, promotor e advogado não conhecem, então nomeia-se um intérprete para isso, tá? Lembrando que ambos vão prestar o compromisso de bem desempenhar a sua função, tá? E se não desempenhar a função com respeito, tá? Com atenção, né? De forma séria, honesta, pode até responder pelo crime de falsa perícia, de falta interpretação, tá? Bom, eles possuem também alguns impedimentos, né? Aqueles descritos lá no artigo 252, que são os mesmos dos juízes, tá? E também, além disso, eles têm algumas suspeições também, que são os mesmos dos juízes, tá? Pessoal, por hoje seria isso, né? Bons estudos aí para vocês, uma boa aula e até a próxima. Forte abraço.